Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Hoje nós vamos estudar a movimentação das placas tectônicas. As placas tectônicas são fragmentos da crosta terrestre que flutuam sobre a camada do manto superior, que você já deve ter aprendido na aula passada. Para a aula de hoje, é ideal que você, após essa introdução feita aqui por mim, que você pegue uma folha de sulfite e que você copie tudo que eu vou fazer de desenho aí na lousa. Pause e copie no seu tempo. Depois, eu vou voltar para fazer a explicação item por item para você. Neste momento, é interessante que você vai olhando o seu desenho e apontando com o dedo. Não escreva tudo no seu desenho. Um desenho completo, depois ele vai servir para pouca coisa. Porque é só você pegar, por exemplo, o vídeo e ficar revendo ou ver o desenho pronto. O ideal é você ter um desenho incompleto, para que você faça um esforço mental para completar todos os nomes que estão faltando ou as setas que você colocou. Desta forma, você vai estar se preparando de verdade para o vestibular. Tudo bem, pessoal? Vamos para a lousa? Beleza, pessoal? Então, como vocês podem ver no desenho, o que está desenhado aqui maior é um zoom desta partezinha da crosta terrestre. Então, este desenho está mostrando a crosta e logo abaixo dela o manto superior. Então, eu vou começar a fazer algumas marcações aqui, umas bolinhas amarelinhas, e você depois vai tentar falar o nome de todas essas coisas que estão marcadas com bolinhas amarelinhas. Começando por isso aqui. Tá? Então tá aqui a primeira marcação. O manto superior. E logo acima do manto superior, a crosta terrestre. A crosta, ela é toda fragmentada. E isso é muito bom, porque se a crosta não fosse fragmentada, provavelmente a Terra seria uma verdadeira panela de pressão. Então, as placas tectônicas nada mais são do que esses fragmentos da crosta terrestre que estão apoiadas no manto superior. O manto superior, como vocês devem lembrar da última aula, ele tem uma consistência, digamos que um pouco maleável e pastosa. Essa plasticidade do manto superior e a alta temperatura e o tipo de material que o compõe, que é o magma, permite que ele faça movimentações, que ele tenha movimentações. E essas movimentações, elas acontecem como se fosse dentro de uma panela. Eu vou desenhar aqui rapidinho e depois eu apago para mostrar. Então, imagina só uma panela e essa panela está apoiada no fogo. Dentro dessa panela tem água. A água vai se movimentar desse jeito dentro da panela, porque essa região é mais quente, a água tende a subir. A água sobe e ela vai chegar aqui em cima, a água que está aqui do lado vai ocupar esse espaço e aqui ela vai fazer isso. Então, dentro de uma panela, a água vai se movimentar constantemente desse jeito que eu estou mostrando aqui na câmera para vocês. A mesma coisa acontece com o manto superior. Então, o manto superior ele vai fazer essa movimentação que vocês estão vendo. Isso aqui também tem nome. Essa movimentação, todas as setas, tá? É a mesma coisa, o mesmo nome. Essa movimentação recebe o nome de correntes ou células de convecção. Correntes ou células de convecção. E essas correntes e células de convecção movimentam as placas que estão sobre o manto superior. Como vocês podem ver aqui, elas se movimentam em direções variadas. E as placas também vão se movimentar seguindo o que está acontecendo logo abaixo da crosta terrestre. Então veja que o movimento dessa placa é nesse sentido e o movimento dessa placa é no sentido contrário. Elas estão
se chocando uma com a outra. E aqui já é um dos tipos de movimento das placas tectônicas que é importante que você conheça. Vou anotar aqui ao lado, o movimento onde uma placa se empurra em direção à outra recebe o nome de movimento convergente. Convergente. E neste caso especificamente, olha aqui para a câmera, as placas elas estão se empurrando, porém uma das duas placas ela é mais densa por conta do material que ela é formada. E essa placa mais densa ela tende a afundar, mergulhar sob a outra placa. E esse movimento, quando uma placa convergente entra embaixo da outra, chama movimento de subducção. É o que acontece aqui. Eu vou colocar bolinhas amarelinhas, uma para o movimento de subducção e mais uma aqui em cima. Daí você não copia esse nome convergente, deixa para você lembrar depois no seu resumo. Mais uma coisa, essa placa e essa placa, que cada placa tectônica recebe um nome. E o legal é que talvez a pessoa que deu o nome para as placas tectônicas tinha pouca criatividade. Então os nomes das placas são relacionados ao lugar onde elas estão. Por exemplo, na América do Sul tem a placa sul-americana. Na América do Norte, a placa norte-americana. Na África, a placa africana. No Pacífico, a placa pacífica. Na Antártica, a placa antártica. Pouquíssimas são as placas que o nome não é muito fácil de lembrar. Por exemplo, a placa de Nazca, que é essa placa que está aqui, é o nome dela, Nazca. Vamos fazer mais uma marquinha aqui para ela. Essa aqui é a placa de Nazca. Ela entra em contato com esta placa, mais uma bolinha aqui para essa placa, que é a placa sul-americana. Tá? Não vai se confundir que eu coloquei uma bolinha geral para todas as placas, representando a crosta, e agora uma aqui representando a placa sul-americana, e aqui a placa de Nazca. Então a placa de Nazca ela é mais densa, ela entra em contato convergente com a placa sul-americana, e a placa de Nazca ela entra embaixo da sul-americana, caracterizando o movimento de subducção. É um movimento quando uma placa entra embaixo da outra, porque ela é mais densa e geralmente é a placa oceânica que é a placa mais densa. A placa sul-americana se movimenta aqui no desenho para a esquerda, para o oeste. Já a placa africana, que está aqui, que é a placa africana, ela tem a movimentação para o sentido contrário. Então a placa africana ela se movimenta para o sentido leste. Já a placa sul-americana se movimenta para o sentido oeste. Então vejam, neste caso as placas estão se distanciando uma da outra. Movimento convergente, subducção. Agora movimento divergente. Divergente, quando uma placa se afasta da outra. É o que acontece aqui, movimento divergente. O que será que acontece quando uma placa se afasta da outra? Será que vai ficar um buraco ali embaixo? Então tá aqui o movimento divergente. E mais um ponto aqui para você depois praticar. Movimento divergente. O que acontece é o seguinte, olhe para o desenho com atenção. Quando uma placa se afasta da outra, o material que está logo abaixo delas, que é o magma, ele vai escapar para a superfície. E o magma quente escapando para a superfície tem 2.000 graus Celsius, 1.500 graus Celsius. Quando ele entrar em contato com a água, ele vai resfriar praticamente instantaneamente. E o magma, quando é resfriado, você vai lembrar da aula das rochas, ele se transforma em rocha ígnea. E essa rocha ígnea ela vai grudando na parede aqui da placa, ela vai grudando e a placa ela vai, digamos que, nascendo aqui, ela vai crescendo. Por isso que o limite divergente é um limite do tipo criativo de placa. Já o limite convergente é um limite do tipo destrutivo de placa. E aqui o movimento divergente cria a placa e o de convergente destrói a placa. Então não pense que o planeta está nem aumentando de tamanho nem diminuindo de tamanho por causa da movimentação das placas. Ela nasce num lugar, morre no outro.
O que acontece é que no fundo do oceano, aproxime-se aí do desenho, olhe mais de perto, vai formando uma espécie de cadeia de montanhas aqui no fundo. E essas cadeias de montanhas nada mais são do que vulcões que ficam lá no fundo do oceano. Então aqui no fundo o magma vai escapando, olha para o desenho, ele vai escapando e depois ele vai endurecendo e logo ele vai chegar na superfície. Lógico, logo não é em questão de tempo. No futuro ele vai chegar à superfície formando ilhas vulcânicas no meio do oceano. Esta cadeia de montanhas que está formada no Oceano Atlântico, olha aí mais nomes, aqui é o Oceano Atlântico e aqui é o Oceano Pacífico. Então, Oceano Atlântico aqui e aqui é o Oceano Pacífico. Essa cadeia de montanhas que tem no fundo do oceano, ela vai desde a Islândia, depois olha o mapa mundi, desde a Islândia até a Antártica, em todo o Oceano Atlântico. E essa cadeia de montanhas, ela recebe o nome de Dorsal Mesoatlântica. Dorsal Mesoatlântica. Então mais uma bolinha aqui para ela. Essa cadeia de montanhas no fundo do oceano é a Dorsal Mesoatlântica. Então todas as dorsais chamam Mesoatlântica? Não, essa chama Mesoatlântica, mas existem dorsais espalhadas por todos os oceanos do planeta. São dorsais oceânicas, cordilheiras submarinas. Essas cadeias de montanhas, na maior parte dos casos, são formadas pelo afastamento das placas tectônicas. No passado, isso que é muito interessante, no passado, se você voltar no tempo, na verdade, colocar a setinha para trás aí no filme, isso aqui ele vai começar a aproximar a América do Sul e a África. E essa aproximação das duas fez com que um cara, essa ideia de aproximação, voltando no tempo, um cara lá em 1900 e bolinha, chamado Alfred Wegener, um alemão, estudasse o mapa mundi. Você já reparou que a África e a América do Sul, elas se encaixam perfeitamente uma na outra, como se fosse um quebra-cabeça? E através de estudos da semelhança do encaixe da África e da América do Sul e também dos tipos de rochas encontrados dos dois lados que são semelhantes, dos registros fósseis semelhantes, ele criou a teoria da deriva continental. Porém, olha aqui para mim, na deriva continental a ideia é que os continentes eles estavam como se fosse boiando e se separando um do outro. E no passado eles eram todos juntos formando um grande continente chamado Pangeia. A Pangeia foi se separando, a parte norte da Pangeia se separou da parte sul, a parte norte chamava Laurásia e a parte sul Gondwana. E da Gondwana veio a América do Sul, como vocês estão vendo aqui no desenho, África, Austrália e Antártica e também a Índia. Da parte norte desse continente, chamado Laurásia, veio a América do Norte, a Eurásia, Europa e a Ásia. E mais tarde, a Índia, que estava colado na Gondwana, ela se descolou e depois ela foi em direção à Laurásia e no choque da placa indiana com a placa eurasiana, formou a cordilheira do Himalaia. Depois a gente vai dar uma olhada mais com calma nessas situações. Voltando aqui ao nosso desenho, o limite divergente forma as dorsais. No passado, tudo era junto, segundo Alfred Wegener, formava a Pangeia. Só que a teoria dele não foi muito bem aceita na época. Demorou muito tempo para que navios, durante a Segunda Guerra Mundial, cruzassem o Atlântico com um aparelho que fica no fundo do navio, que é o sonar. E esse aparelho consegue detectar o relevo submarino. E quando encontraram essa cadeia de montanhas submersa, ficou mais do que provado de que Alfred Wegener estava certo. Que existe uma espécie de uma cicatriz ali mostrando que no passado os continentes eles eram juntos. E eles estão separando e continuam se afastando alguns centímetros por ano. Essa é a velocidade de movimentação das placas. Vamos agora dar uma recapitulada aqui, deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Não, eu vou falar todos os nomes de novo para conferir. Você treina e depois você repete aí os nomes junto comigo. Então temos o manto superior, as correntes de convecção que acontecem no manto superior, as placas tectônicas, que são fragmentos da crosta terrestre, aqui a placa sul-americana, africana e aqui a placa de Nazca.
E no contato entre as placas tem o limite convergente, no caso, que aqui é subducção, e o limite divergente, que é a separação das placas, formando, por exemplo, a dorsal mesoatlântica. Este é o Oceano Pacífico, este é o Oceano Atlântico. E por enquanto é isso. Eu vou fazer agora um outro desenho para a gente ver um outro tipo de movimentação das placas e depois a gente faz alguns exercícios junto. Combinado, pessoal? Não se esqueça de dar um like no vídeo e deixar um comentário da parte que mais chamou tua atenção ou que você não sabia. Este é o meu controle para você que é meu aluno, eu saber que você assistiu a aula até aqui. Combinado? Então, aguenta aí que a gente vai para a parte 2 desta aula.